Seguimos então com a nossa série sobre a colelitise e suas complicações. Depois de falar da colelitise propriamente dita e sobre a colecistite aguda, hoje vamos falar sobre um quadro importante e muito característico, que é a coledocolitise. Quer saber mais sobre ela? Espera a vinheta que a gente já conversa. A gente falou então, nos vídeos anteriores, que a colelitise correspondia a um cálculo impactado no ducto cístico de forma transitória, que podia se tornar persistente, gerando a colecistite aguda. Agora, a gente dá mais um passo, e o cálculo também, porque no vídeo de hoje a gente fala sobre a coledocolitise, que acontece devido a um cálculo impactado, mas dessa vez no ducto colédoco. Esse cálculo que agarra no colédoco, na maioria das vezes, é um cálculo que foi gerado lá na vesícula biliar. Saiu dela e impactou aqui no colédoco. Isso corresponde a quase 95% dos casos. No entanto, esse cálculo pode ser primário do colédoco, ter sido gerado no próprio colédoco. Esse vai ser um cálculo diferente. É um cálculo de pigmento castanho e, na maioria das vezes, está associado à presença de uma alteração anatômica prévia do colédoco. O diagnóstico da coledocolitise é eminentemente clínico. Assim como na colecistite, a gente vai ter aquele quadro típico de cólica biliar. Mas na coledocolitise, a gente tem um novo dado muito importante, a presença de icterícia. Icterícia? Tá, eu já ouvi falar que icterícia é quando a pele fica amarela. Mas por que isso acontece? E o que isso tem a ver com a coledocolitise? Para entender a icterícia, a gente precisa dar uma pincelada em um assunto da bioquímica. Calma, vai ser leve. Eu estou falando sobre o metabolismo da bilirrubina, que é justamente o pigmento que, quando está acumulado no nosso corpo, deixa a gente amarelo como um Minion. A bilirrubina é um dos produtos da degradação das hemácias. Você deve lembrar que as hemácias circulam por aproximadamente 120 dias, quando então se tornam senis e são destruídas pelo sistema retículo endotelial, principalmente no baço. Quando as hemácias são fagocitadas, dentro do macrófago, a hemoglobina presente no seu interior vai ser separada nos seus componentes, que são a globina e o grupamento M. A globina é uma proteína que vai ser então quebrada em aminoácidos, e esses aminoácidos serão reutilizados para a síntese de outras proteínas. O grupo M vai liberar o ferro presente em sua estrutura, que também vai ser reaproveitado pelo organismo, inclusive para a produção de novas hemácias na medula óssea. Sem o ferro, o que sobra do grupo M é a protoporfirina, e é aí que mora o problema. Essa molécula precisa ser imediatamente transformada, porque ela é muito tóxica para o organismo. O próprio macrófago transforma a protoporfirina em biliverdina e a biliverdina em bilirrubina. Essa bilirrubina é insolúvel em meio aquoso e, para circular no plasma, ela precisa se ligar à albumina. É por isso que essa bilirrubina é chamada de bilirrubina indireta, porque ela não consegue circular sozinha pelo sangue. Então, a bilirrubina indireta cai na circulação sanguínea e vai até o fígado, onde ela vai ser captada pelo hepatócito. É o hepatócito quem vai modificar essa bilirrubina através de um processo chamado conjugação e transformá-la em bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta, justamente porque agora ela pode circular livremente pelo plasma, já que se tornou solúvel em meio aquoso. Essa bilirrubina conjugada sai dos hepatócitos, captada ativamente pelos canalículos biliares e vai participar da composição da bile. Esses canalículos vão desembocar nos ductos biliares que ficam aqui nos espaços porta.
E se você quer se lembrar dessa configuração histológica do fígado, vale a pena assistir o vídeo sobre a histologia do fígado, que eu postei aqui no canal há muito tempo atrás. Enfim, esses ductos vão se juntando até formar os ductos hepáticos direito e esquerdo, que por sua vez se juntam no ducto hepático comum, que ao se unir com o ducto cístico formam o nosso amigo ducto colédoco. Ufa! Daí a gente sabe que a bile, e com ela a bilirrubina direta, vai desembocar no duodeno, em sua jornada rumo à eliminação. Mas essa história ainda não acabou. A bilirrubina no intestino vai sofrer a ação de bactérias da nossa microbiota e se transforma em urobilinogênio. Esse urobilinogênio tem então dois destinos. A maior parte dele vai ser recaptado pelos enterócitos, volta à circulação através da chamada circulação enterohepática e vai ser reconjugado lá no fígado, voltando a formar bilirrubina direta. Uma mínima parte desse urobilinogênio vai ser eliminado na urina. E o urobilinogênio que sobrou no intestino sem ser recaptado é transformado em estercobilina, que é o pigmento que dá a cor acastanhada característica das fezes. Eu sei, foi um pouco chato lembrar de toda essa bioquímica, mas ela é importante para a gente entender as manifestações da coledocolitise, que não são simplesmente uma icterícia, mas um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da impossibilidade da bile circular livremente e ser eliminada pelo duodeno. Então, se eu tenho um cálculo aqui no colédoco, você pode ver que a bile, e com ela a bilirrubina, não vai conseguir ser eliminada no duodeno. Essa bile começa a acumular na árvore biliar em toda a sua extensão, inclusive dentro do fígado. A bilirrubina conjugada pelo hepatócito não pode cair nos canalículos biliares, como seria o normal, porque eles já estão cheios. Então, essa bilirrubina direta acaba caindo na circulação sanguínea e se distribuindo por todos os tecidos do corpo, incluindo a pele. Então agora a gente já tem em mente todos os elementos necessários para entender, sem precisar decorar, todos os elementos que fazem parte do conjunto de sinais e sintomas relacionados a uma interrupção do fluxo das vias biliares, também chamada de colestase. A gente tem então uma síndrome colestática. A síndrome colestática começa com o que a gente já falou uns 10 slides atrás, a icterícia. A icterícia é causada pelo acúmulo de bilirrubina na pele e nas mucosas, dando a elas um tom amarelado. Os melhores lugares para detectar a icterícia são a esclera e o frênulo da língua, além da própria pele. Aliás, esse é um bom jeito de diferenciar a icterícia do excesso de beta-caroteno, quando a pessoa consome muita cenoura, por exemplo, e fica com a pele amarela alaranjada. É que na hipercarotenemia a coloração se dá apenas na pele e não nas mucosas e esclera, como na icterícia. Além da icterícia, na síndrome colestática, a gente vai ter prurido. O prurido se deve ao acúmulo não da bilirrubina, mas dos sais biliares, que irritam as terminações sensitivas da pele. É um prurido que piora à noite e não poupa nem mesmo a palma das mãos ou a planta dos pés. A acolia fecal é a presença de fezes sem cor, esbranquiçadas. Você não achou que eu ia colocar uma foto de cocô nessa aula, né? Só por isso, eu acho que você já devia se inscrever aqui no Medicanal, se você ainda não for inscrito. Bem, a acolia fecal é fácil de explicar. Lembra que o cálculo no colédoco não está deixando a bilirrubina chegar ao duodeno? Então, e não é essa bilirrubina que vai originar o pigmento que dá cor às fezes? É por isso que as fezes ficam esbranquiçadas e não com a cor castanha característica. A gente tem ainda a colúria, que é a urina escura com cor de Coca-Cola.
Isso é porque a bilirrubina conjugada está caindo de volta no sangue e vai ser eliminada em maior quantidade na urina, dando a ela essa cor acastanhada. É importante a gente diferenciar as duas principais causas de síndrome colestática e icterícia obstrutiva, que são a coledocolitíase, tema desse vídeo, e os tumores periampulares. Tumores periampulares são tumores que acometem a região em volta da ampola de Vater, que é onde a via biliar desemboca no duodeno. Pode ser um tumor do colédoco distal, um tumor da própria ampola de Vater, um tumor do duodeno na área em torno da papila, ou, o mais frequente e de pior prognóstico, um tumor da cabeça do pâncreas. Em comum, esses tumores podem crescer obstruindo a saída da via biliar no duodeno, causando assim uma síndrome colestática, assim como a coledocolitíase. Para diferenciar as duas causas, então, a gente precisa lembrar que na coledocolitíase a icterícia é normalmente flutuante. Isso porque a obstrução pelo cálculo no colédoco raramente é total. Normalmente é uma obstrução parcial e intermitente. É por isso mesmo também que os níveis de bilirrubina são elevados, mas geralmente menos que nos tumores periampulares, em que a obstrução é total. Então, enquanto na coledocolitíase a bilirrubina total não passa de 12 mg por decilitro, nos tumores periampulares esses níveis podem chegar a 25 e até 30. Mas vale lembrar que em ambos os casos esse aumento de bilirrubina é principalmente às custas de bilirrubina direta. Outro dado importante é que a presença de vesícula palpável ao exame físico é sugestiva de tumor periampular. Na coledocolitíase, mesmo quando há distensão da vesícula, não será o suficiente para que ela fique palpável. Na avaliação complementar, o ultrassom das vias biliares vai ser muito ruim para ver o cálculo propriamente dito, mas ajuda no diagnóstico mostrando o colédoco dilatado proximalmente à obstrução, normalmente com mais de 8 milímetros de diâmetro. A colangiorressonância é o padrão ouro, com altíssima sensibilidade e especificidade. Se no ultrassom eu vi o cálculo no colédoco, o que não é tão comum, não precisa fazer colangiorressonância. Mas se eu só vi a dilatação do colédoco, aí eu faço a colangiorressonância para confirmar. Além disso, eu vou medir as enzimas canaliculares, que são a fosfatase alcalina e a gama-GT. Essas enzimas vão estar aumentadas, mas assim como a icterícia, esse aumento pode ser flutuante. As enzimas hepatocelulares, que são a AST e a ALT, as antigas TGO e TGP, podem estar discretamente aumentadas. Isso acontece porque alguns hepatócitos ao redor dos canalículos em sofrimento podem ser destruídos, liberando essas enzimas. Mas, repito, será um aumento bem discreto. Bom, não está aqui no slide, mas a gente já falou. Também vai ter um aumento da bilirrubina, às custas da bilirrubina direta. A regra de tratamento para o paciente com coledocolitíase é, primeiro, desobstruir a via biliar. E, para desobstruir a via biliar, a gente faz a CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Na CPRE, o endoscópio entra como na endoscopia digestiva alta e, em seguida, um tubinho menor entra pela papila duodenal e vai captar o cálculo impactado lá no colédoco. Então, é feita a CPRE primeiro, extrai o cálculo e depois da extração do cálculo, o paciente vai para a colecistectomia, na mesma internação, normalmente em até 72 horas, porque a chance de recorrência é muito alta se mantiver a vesícula biliar. Então é isso. Falamos o que você precisa saber de mais importante sobre a coledocolitíase. Agora só falta a gente falar sobre a colangite aguda, nossa última complicação.
Mas isso é assunto para o próximo e último vídeo da série. Eu te aguardo nele, mas já vai dando joinha aqui embaixo para ajudar a divulgar o canal e a gente já se vê no próximo vídeo. Até lá!